Sabe esse homem aqui? Ele criticou Michelangelo e acabou pintado no inferno, literalmente. Uma humilhação pública e eterna. Mas essa é só uma das 11 histórias bizarras por trás da Capela Sistina que você nunca ouviu na escola. Prepare-se para uma viagem no tempo onde a arte se encontra com o drama humano. Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu por trás do maior teto da história da arte. As paredes falam e o teto grita segredos. Hoje a Capela Sistina é um dos lugares mais visitados do mundo, um ícone de fé e beleza, onde milhões de pessoas olham para cima e se maravilham. Mas o que poucos sabem é que sua criação envolveu drama, sofrimento, vingança e um gênio puro que desafiou limites. Aqui estão os 11 fatos mais surpreendentes sobre a pintura do teto da Capela Sistina. E se você ficar até o final, vai conhecer o castigo mais criativo da história da arte, uma lição de que nunca se deve irritar um artista. O fato 1. Michelangelo não queria pintar o teto. Ele era um escultor de renome, não um pintor, e sua paixão estava em dar vida à pedra. Quando o Papa Júlio II fez o pedido para pintar o teto, Michelangelo achou que era uma armadilha, uma conspiração de seus rivais para vê-lo fracassar em um campo desconhecido. Ele chorou, relutou, tentou fugir de Roma de todas as formas, mas a vontade do Papa era lei, e ele acabou aceitando o desafio. Começamos com um artista que nem queria estar lá, forçado a abraçar um novo meio, e terminamos com um gênio que não só aceitou, mas mudou a história da arte para sempre, elevando-a a patamares nunca antes imaginados. Mas se você acha que isso já era ruim, ter que pintar algo que não queria, espera até ver como ele teve que pintar, em condições quase desumanas. Fato 2. Ele não pintou deitado. Ao contrário da lenda popular, que muitas vezes o retrata deitado de costas, Michelangelo pintava de pé. Ele ficava curvado para trás com a cabeça inclinada para cima, em um ângulo doloroso, o pescoço quase quebrado. Essa postura torturante, mantida por horas a fio, causou dores insuportáveis, problemas de coluna e até dificuldade de visão. Ele chegou a escrever um poema tocante sobre a dor de pintar o teto, descrevendo a tinta pingando em seus olhos e as dores em seu pescoço. Literalmente em verso, ele registrava sua agonia e devoção à arte. Fato 3. Ele fez tudo praticamente sozinho. No início do projeto, Michelangelo contratou alguns ajudantes para auxiliar na preparação dos afrescos. No entanto, ele se irritava profundamente com os erros, a falta de precisão e a lentidão de seus assistentes. Em um ataque de frustração, ele os mandou embora um a um e preferiu fazer tudo ele mesmo. Desenhos, cores, composição, cada detalhe minucioso era uma obsessão total. Michelangelo era um perfeccionista implacável que preferia sofrer sozinho a delegar o que considerava sua visão. Ele descarregou o peso da obra em seus próprios ombros, e não foi só o perfeccionismo, foi sobrevivência. A pressão de um papa impaciente e a magnitude da tarefa eram insanas. Fato 4. A pressa era tanta que ele pintou com mofo na parede. A técnica do afresco é extremamente exigente. Ela requer que o artista pinte rapidamente, em sessões, antes que o reboco molhado da parede seque. Se houvesse um erro, ou se a tinta secasse antes do previsto, ele tinha que raspar a sessão inteira e começar de novo. Em algumas partes, a pressa e a umidade fizeram com que o mofo se formasse nas paredes recém-pintadas. Sem hesitar, ele raspou as áreas afetadas e repintou sozinho, garantindo que cada centímetro da obra estivesse à altura de sua visão. Fato 5. A cor dos afrescos originais era incrivelmente vibrante. Por séculos, o mundo acreditou que as cores do teto da Capela Sistina eram sombrias, opacas, quase melancólicas, devido à fuligem de velas e à sujeira acumulada ao longo dos anos. Mas a espetacular restauração realizada nos anos 1980 revelou uma paleta viva e intensa, cheia de brilho e contrastes, que chocou o mundo da arte. Michelangelo usava cores com uma maestria quase escultórica, como quem esculpe com a luz, dando profundidade e vida a cada figura, em um brilho que hoje podemos, finalmente, apreciar em toda a sua glória. Já deu para perceber que pintar a Capela Sistina não foi exatamente uma experiência iluminada. Longe disso, foi um trabalho árduo, cheio de desafios e sacrifícios. Mas ainda não falamos dos nus que causaram um escândalo sem precedentes. No fato 6, mostramos a nudez que causou tanto escândalo. Tanto no teto com as cenas do Gênesis, quanto na grandiosa pintura do Juízo Final, que ele faria anos depois, a Capela Sistina exibe dezenas, se não centenas de figuras nuas.
Essa representação explícita do corpo humano, apesar de sua beleza artística, chocou profundamente muitos padres e conservadores da época. Muitos pediram censura e, de fato, alguns afrescos foram cobertos com panos de modéstia, anos depois da morte de Michelangelo, alterando sua obra original. O fato 7. Um padre pagou o preço. Entre os críticos mais ferrenhos estava Biagio de Cesena, o mestre de cerimônias do Papa. Ele chamou a obra de indecente e mais apropriada para termas do que para uma capela papal. Reclamou diretamente ao Papa. Michelangelo, conhecido por seu temperamento forte e sua inteligência afiada, não respondeu com palavras. Em vez disso, ele pintou o rosto de Biagio no inferno, no canto inferior direito do juízo final. Ele o retratou com orelhas de burro, nu e com uma cobra mordendo suas partes íntimas, envolto em chamas. Biagio ficou furioso e foi se queixar novamente ao Papa. A resposta do pontífice, que também tinha um senso de humor peculiar, foi lendária. Se ele te colocou no inferno, eu não posso te tirar de lá. Uma vingança que se tornou imortal. Fato 8. O teto da Capela Sistina tem 300 figuras humanas. Ao longo dos mais de 500 metros quadrados do teto, Michelangelo concebeu e executou mais de 300 figuras humanas, cada uma com sua própria individualidade, emoção e propósito. Cada figura foi planejada em detalhes minuciosos, com estudos anatômicos e composições prévias. Nada está ali por acaso, e cada personagem contribui para a grandiosidade da narrativa bíblica. E Michelangelo pintava tudo como se esculpisse na parede, dando volume e forma às figuras apenas com a tinta e a luz. Fato 9. Michelangelo escreveu poesia durante todo o processo. Mesmo exausto, doente e imerso na solidão de seu trabalho no teto, Michelangelo encontrava forças para expressar sua dor e frustração através da poesia. Ele escrevia sonetos e cartas detalhando o sofrimento físico. Reclamava das costas arcadas, da tinta nos olhos, do pescoço travado e das pernas inchadas. Mas apesar da agonia, ele continuava, porque sabia que estava criando algo imortal, uma obra que transcendia seu próprio sofrimento e se conectava com o divino. Fato 10. A obra levou 4 anos para ser concluída. 4 anos de trabalho ininterrupto, de 1508 a 1512. 4 anos vividos em solidão quase total, sob dor constante e pressão esmagadora. Foram anos de sacrifício pessoal em nome da arte, mas quando a obra foi finalmente revelada ao público, em uma explosão de cores e grandiosidade, o mundo inteiro se curvou diante da genialidade de Michelangelo. Foi um triunfo que ecoa até os dias de hoje. Fato 11. Hoje a Capela Sistina é um dos maiores tesouros da humanidade. O teto da Capela Sistina, com suas cenas do Gênesis, profetas e sibilas e o juízo final, são mais do que meras pinturas. Eles são um testemunho da capacidade humana de criar beleza em meio à adversidade, de expressar o sublime e o complexo, e pensar que tudo começou com um escultor que não queria pintar, mas que, ao aceitar o desafio, legou à humanidade uma de suas maiores maravilhas. A Capela Sistina não é só uma obra-prima da arte renascentista. É um testamento vivo de dor, gênio e rebeldia, uma história contada em cada pincelada. Se você quer mais histórias ocultas da arte e da história, desvendando os segredos por trás das grandes obras, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E me diz aqui nos comentários qual dessas curiosidades sobre a Capela Sistina você nunca tinha ouvido antes. E até a próxima, quando vamos continuar revelando o que está escondido à vista de todos.